Você já parou para pensar como nossa saúde tem relação com os tipos de pensamentos que a gente cultiva? Tem muito a ver, gente. Olha, no Claramente de hoje, o psiquiatra Dr. César Vasconcelos vai comentar sobre a importância dos bons pensamentos para essa vida saudável que a gente tanto quer. Acompanhe agora. Olá, meus amigos. Eu quero começar o Claramente de hoje com uma pergunta para você. Você costuma pensar sobre o que você pensa? A maioria das pessoas não faz isso. A maioria vive no automático, que é ir falando as suas ideias, sentindo as emoções, tomando decisões, sem pensar no que pensa, sem pensar no que sente e no porquê sente isso e não sente aquilo. Com certeza você já ouviu falar de inteligência emocional. Esse tipo de inteligência tem várias características e uma delas é pensar no que você pensa, ter boa consciência de si mesmo, buscar entender seus sentimentos. Vamos pensar nisso agora. Quando eu estudei e trabalhei nos Estados Unidos, eu conheci uma psicóloga cristã norte-americana, a doutora Magna Porterfield. Encontrei agora um artigo interessante dela, publicado em 29 de janeiro de 2021, sobre esse assunto de pensar no que você pensa. Eu vou compartilhar com você o que eu já tenho estudado sobre hábitos de pensamentos, acrescentando ideias dessa psicóloga de longa experiência clínica. Nossa mente funciona com pensamentos, sentimentos e ações. A maneira como pensamos pode afetar o que sentimos, o nosso comportamento e até mesmo o nosso corpo. Veja esse texto que explica isso, dizendo assim: se você tem a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho lhe fará mal, a impressão mental se comunica a todos os nervos do corpo. Os nervos controlam a circulação do sangue, portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado aos vasos sanguíneos e perdem-se os bons efeitos do banho. Tudo isso se dá porque o sangue é pela mente e a vontade impedido de fluir prontamente e vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. E a autora termina dizendo assim: suponhamos, por exemplo, que você tenha a impressão de que se tomar banho sentirá frio. O cérebro manda essa informação aos nervos do corpo e os vasos sanguíneos, em obediência à sua vontade, não podem realizar seu trabalho e promover uma reação após o banho. Muito interessante, não é mesmo? Veja que ela explica que a circulação saudável do sangue pode ser prejudicada se a pessoa cultivar pensamentos pessimistas. Doutora Magna pergunta assim: se um dia você escrevesse num caderno todos os seus pensamentos, o que descobriria? Você poderia se surpreender com o que encontraria. O que pensamos revela muito sobre quem somos. É por isso que o sábio rei Salomão afirmou que, como o homem ou mulher pensa em seu coração, ou seja, na sua mente, assim é. Isso está na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 23, e versículo 7. Estudos mostram a importância que nossos pensamentos têm sobre nossa saúde, sobre a maneira como vivemos e quem nos tornamos. Vamos ver brevemente áreas específicas de nossas vidas que estão diretamente ligadas aos nossos padrões de pensamento. Nossas emoções ou sentimentos estão diretamente relacionados à forma como pensamos. Muitos de nós já afirmamos coisas, por exemplo, ele me deixou com raiva, ou então, eu fiquei triste porque ela não fez o correto. É verdade que, como seres humanos, nós temos um impacto sobre os sentimentos uns dos outros. No entanto, a ideia de que outras pessoas ou situações nos fazem sentir de uma certa maneira não é totalmente correta. Simplificando, não é o que acontece conosco que controla como nos sentimos, mas são nossos pensamentos sobre o que acontece que afetam as nossas emoções. Veja um exemplo de como o que você pensa afeta o que você sente. Você está caminhando numa calçada, no centro de uma cidade, e um conhecido que normalmente fala com você, ele passa por ali sem perceber sua pessoa. O que pode surgir na sua cabeça nesse momento?
A maneira como você se sente a respeito dessa situação não é determinado tanto pelo comportamento daquela pessoa, mas pelo que você diz a si mesmo sobre o comportamento dela. Se você pensar, por exemplo, eu não acredito que ela não falou comigo, não é possível. Ou então, por que ela está me ignorando? É mais provável que você se sinta magoado, com raiva ou rejeitado. No entanto, se você pensar e decidir considerar que talvez ela não tenha visto você, ou talvez ela estivesse preocupada com alguma coisa, você terá menos probabilidade de sentir emoções desagradáveis. Psicólogos e outros profissionais de saúde mental aplicam esse princípio como um tratamento conhecido como TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é um dos métodos, que ensina os indivíduos a identificar e substituir seus padrões de pensamento distorcidos por padrões saudáveis. Quando sentimos raiva, tristeza, felicidade ou empolgação, podemos nos perguntar: o que eu estava pensando que pode ter contribuído para essa emoção? Cada vez que você tem um pensamento raivoso, um pensamento cruel, triste, seu cérebro libera substâncias químicas que fazem seu corpo se sentir mal e ativam seu sistema límbico no cérebro. Pense na última vez em que você ficou bravo. Como você sentiu seu corpo? Quando a maioria das pessoas está com raiva, seus músculos ficam tensos, o coração bate mais rápido, as mãos suam, pode surgir um aperto no peito devido à forte raiva. Seu corpo reage a cada pensamento negativo que você tem. Já que nossos pensamentos podem produzir emoções e afetar nosso corpo, então é lógico que elas também afetarão a nossa saúde física, para o bem ou para o mal. A ciência chamada psicossomática tem cada vez mais mostrado o fato de que muitas das doenças que as pessoas sofrem estão relacionadas à atividade de suas mentes e principalmente ao modo como pensam. Olha, por exemplo, o que essa escritora comenta ao dizer assim: grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente e só pode ser curada restaurando-se a saúde da mente. Existem muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. A depressão produz muitos dispépticos, pois o problema mental tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. Veja que interessante, não é? Ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que um estado emocional, como a depressão, por exemplo, pode perturbar em algumas pessoas os órgãos digestivos. Então, para ter saúde boa, não basta se tornar vegetariano, mas também aprender a lidar com os pensamentos e sentimentos. Sites, seminários, vídeos, textos, livros de autoajuda afirmam que precisamos dar grande valor ao controle de nossos pensamentos para ter saúde mental. Sim, isso é verdade. Mas como fazer isso? A psicologia e outros ramos da saúde mental têm dado importantes contribuições na área de controle do pensamento. Mas precisamos admitir que o campo da psicologia convencional oferece apenas uma ajuda limitada. Qualquer tentativa que fizermos para saber e compreender o que está acontecendo em nosso processo de pensamento só pode nos levar até certo ponto. Isso acontece porque, como diz a Bíblia, o coração, ou seja, a mente, é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Deus disse isso, que está em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, na Bíblia. A psicoterapia tem, claro, indicações para o tratamento de distorções de pensamento e outros problemas emocionais, mas ela tem limitações. Portanto, a fim de realmente compreender mais profundamente nossos padrões de pensamento, devemos pedir a Deus que nos revele isso. E, além disso, para mudar a forma como pensamos, precisamos abordar a raiz do problema que está no que a Bíblia chama de coração. Lembra que Jesus nos diz que é do coração que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsas testemunhas, blasfêmias?
Uma mudança real, duradoura e profunda só pode ocorrer quando nossa mente é transformada e renovada pelo Espírito de Deus. Como fez o salmista Davi, devemos pedir a Deus que crie em nós um coração puro e renove um espírito reto dentro de nós. Essa é uma mudança que Deus faz em nossa mente de dentro para fora. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Cuide dos seus pensamentos e até o próximo Claramente. Obrigada, Dr. César, mais uma vez. Sabe as palavras, né? A gente precisa colocar em prática. Se você quer rever isso claramente para tentar pegar mais dicas que de repente não conseguiu pegar agora, está disponível para você lá na nossa playlist no YouTube. O nosso canal é Vida e Saúde NT. A gente faz um intervalo curtinho agora. Na volta você vai conferir essa delícia. Gente, olha só esse hambúrguer de abobrinha. É a receita de hoje, tá com um cheiro maravilhoso e eu espero você, hein? Não sai daí não.